Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Jesus. Vamos repetir? Toda a igreja, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Mais uma vez, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja presente. Os levitas louvaram, Deus falou aos nossos corações. Agora eu quero pedir a atenção de todos, que, se possível for, oferte toda a tua atenção para o Senhor nesta noite, para a palavra do Senhor, para que você possa entender o que o Espírito de Deus quer falar. Não se distraia, não converse dentro da igreja, mantenha-se concentrado, porque Deus ele tem uma palavra especial ao teu coração e é muito importante a sua atenção. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Pai, eu quero te pedir perdão pela multidão dos meus pecados que peguei contra ti, por palavras, por pensamentos e por obras. Deus, eu venho te apresentar a tua igreja que está aqui, Senhor meu Deus, neste encontro de jovens. Estamos aqui, Pai, em um culto especial, um culto maravilhoso, a qual o Senhor tem se fazido presente, Pai, em todas as segundas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor se manifestará de outra forma. Pai, que todos possamos estar atentos, para que quando o Espírito do Senhor começar a agir, estejamos atentos para compreender a ação do Teu Espírito Santo, através da palavra, através, Pai querido, do verbo, através, aleluias, do Teu Espírito Santo. Deus, fala aos nossos corações, porque a nossa alma necessita de ouvir a Tua palavra. O Senhor Jesus diz, quando estava sendo tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deus, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações, pois como foi falado ontem no culto de jovens, aleluia, glória a Jesus, no início a terra era sem forma e vazia, e só havia movimento, mas depois que a palavra foi liberada, houve forma, houve, aleluia, porção seca, houve, aleluia, tudo o que existe. E hoje existimos pela palavra. Em João capítulo 1 fala que sem a palavra nada do que foi feito se fez. Fala conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda distração, tudo que vier para atrapalhar, para impedir de que o teu povo se concentre na tua palavra, seja lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito do Senhor tenha liberdade aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Podeis sentar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós lemos em Eclesiastes capítulo 9, no verso 8. Lembrando que Salomão ele escreveu 3 livros. Foi Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em Cantares, Salomão ele era jovem, um jovem apaixonado, e ele escreveu poemas, canções para a sua amada. Então ali se mostra que Salomão ele era um jovem apaixonado. Já em Provérbios ele já era mais maduro. Então ele começa a falar sobre sabedoria. Então você vê
os 3 estágios da vida de Salomão. Em Eclesiastes, ele já está, aleluia, no estado de, já está mais velho, já está no estado de velhice. Então ele começa a ver que tudo que passou era vaidade. Então ele diz aqui no capítulo 9, no verso 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, no verso 8, é um trecho que contém uma mensagem encorajadora, né? E sabedoria para a nossa vida cotidiana. Hoje eu vou pregar um pouco mais calmo, pausadamente, porque o mais importante aqui é a palavra e não o pregador. O mais importante é o conteúdo que está sendo ministrado e não o ministrante. Então, a minha importância, a minha preocupação é de que todos saiam daqui compreendidos, ou seja, com entendimento do que foi dito. A minha preocupação é esta, de que a palavra ela seja penetrada. E se eu gritar, ou pular, ou fazer barulho, não vai dar para compreender a mensagem. Então eu estou falando de forma para que ela venha penetrar os nossos corações, que venhamos digerir. É como um alimento. Quando você come uma comida e você come com pressa, e você só mastiga e engole, você não ali aproveita dos nutrientes da comida, você não digere corretamente, porque o alimento ele não vai ser bem mastigado. Então aqui vai ser um alimento bem mastigado, para nós aproveitar bem os nutrientes da palavra, e também que nós venhamos assimilar e compreender tudo que estará sendo dito aqui. Nesse termo, ou seja, nesse texto, Salomão ele faz uma comparação de vestes brancas, porque os lares, de modo geral, os lares daquela época, de modo geral, a vida era muito difícil, mas todas as famílias eles sabiam desfrutar das ocasiões especiais, como casamentos e encontros, e eram nestes dias que eles usavam roupas brancas, como um símbolo de alegria, e eles ungiam com perfumes caros, ao invés do costumeiro azeite de oliva. Então naquela época as coisas eram mais difíceis do que hoje. Então eles deixavam as roupas brancas para os dias, as ocasiões especiais, como casamentos e encontros, e eles também deixavam os perfumes caros para estes dias. E então este dia era um dia especial, como era um dia mais difícil, uns dias mais raros, ocasiões mais raras, eles deixavam para se alegrar, ou seja, para esses dias. Então era um motivo de alegria, porque como era raro quando eles viam que ia ter um casamento, então eles já ficavam ansiosos, porque eles iriam usar uma roupa diferente dos demais dias. Então era um motivo de alegria, as roupas brancas, e o perfume caro era diferente também nos demais dias. Então, ao invés dos dias costumeiros, que eles usavam azeite de oliva para se perfumar. Então, de modo que todas as famílias aproveitavam ao máximo essas ocasiões, mas porém Salomão, ele aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e sempre ungir com perfumes especiais. Então, naquela época, este termo
esses dizeres era a respeito disso. Em todo o tempo seja branca as suas vestes. Então as vestes brancas são a expressão de alegria festiva e também de um sentimento puro e calmos na alma. Então era um símbolo de um sentimento puro, de uma alegria festiva e de um espírito calmo, de um estado de mansidão. Então aqui também alvos das suas vestes simboliza, é o que vamos estar falando, a pureza e a justiça. Simboliza a pureza e a justiça. A importância de viver em pureza e santidade constantemente, ou seja, a importância de viver em pureza e santidade constantemente, não apenas em ocasiões especiais. Quando o Salomão ele diz em todo o tempo, ele está dizendo todos os dias. Quando ele diz em todo o tempo, ele está dizendo em todos os momentos, em todas as ocasiões. Nós temos que nos preocupar. Quando a pessoa tem um tênis branco, uma roupa branca, ele anda com cuidado para não sujar, sim ou não? Então é esse cuidado que Salomão estava dizendo, para em todo o tempo não somente ter as vestes brancas, mas mantê-las brancas. Porque às vezes você compra uma roupa branca, mas se você não tiver um cuidado específico, ela vai começar a ficar amarela, salpicada, qualquer coisa facilmente ela suja. Então ele está dizendo aqui que as roupas, que é o que vamos falar, as roupas brancas simbolizam pureza e justiça. Então a importância de viver em pureza e santidade constantemente, e não apenas em ocasiões específicas, mas em todo o tempo. Agora eu vou aplicar este termo em 3 tópicos, para que nós venhamos compreender. A intenção, irmãos, é de que venhamos compreender o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Eu poderia muito bem trazer uma mensagem temática, uma mensagem explosiva, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem expositiva. É a exposição de um texto, extrair do texto o máximo para nosso entendimento, para a edificação da nossa vida espiritual, para mantê-la pura, para mantê-la em santidade. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre pureza em todo o tempo. Significado da pureza. O significado da pureza. Irmãos, eu estava ali orando mais cedo e pedindo a Deus direção da palavra. Eu comecei a estudar essa palavra e chegou um tempo que eu parei e falei com Deus. Falei: Deus, estarei estudando essa palavra, mas eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito venha me conduzir e eu preparar uma mensagem de acordo com a Tua vontade e de acordo com aquilo que as pessoas que vão estar lá para ouvir necessitam de ouvir. Porque todos nós queremos ser cristãos, sim ou não? Queremos servir a Deus, sim ou não? Mas servir é se entregar. Servir é renúncia. Servir é fazer a vontade dele, não a nossa. E para conhecermos e aprendermos sobre a vontade de Deus, nós temos que conhecer pela palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro conselhos humanos, terrenos, não. É somente pela palavra que nós vamos compreender a plena vontade de Deus. Não tem outro caminho. Deus já deixou, não tem outra revelação. A revelação já foi deixada. É a palavra. O que foge da palavra não é a vontade de Deus, porque Ele já deixou a palavra.
Ele não vai deixar outra coisa que não vai de acordo com a palavra. Então tudo que nós precisamos está aqui nesses 66 livros. Tudo que precisamos para agradar a Deus está dentro desses 66 livros. Mas nós temos que ter o interesse de procurar. Então o significado da pureza. A pureza é como a ausência de pecado e impurezas morais. Então a pureza fala de limpeza. Vamos falar de purificação. Por exemplo, se você tem uma casa e você não cuida dela, sabendo que nesse tempo é um tempo de muitos ventos, um tempo de poeira, o que acontece? Os móveis ficam cheios de poeira, a casa fica cheia de poeira, então todos os dias tem que dar o quê? Uma faxina, sim ou não? Então, para manter a casa pura, a casa limpa, é necessário limpeza, é necessário ter cuidado, manter as portas fechadas, é necessário ter cautela, ter cuidado, coloca um tapete na porta, às vezes entrar descalço, para não sujar. Então tem que ter os cuidados. Então a pureza também na nossa vida espiritual, a Bíblia compara o nosso corpo com uma casa espiritual. Então também devemos ter um certo cuidado, também temos que ter o interesse de ser puros para Deus. Porque tem também aquela mentalidade, Deus não precisa de tudo isso. E a maior desculpa para quem não quer levar a sério as coisas de Deus, a vontade de Deus. Porque quem quer não vê desculpa, não vê dificuldade. Quem quer servir a Deus com integridade, com sinceridade, ele não vai procurar outro termo, ele vai obedecer o que está escrito. Mas eu não concordo com isso. A palavra de Deus não é para quem concorda, é para quem quer obedecer. Porque concordando ou não concordando, ela não muda. Concordando, aceitando ou não aceitando, a palavra é esta. Por isso que ele diz que o reino do céu é tomado pelo esforço. Ele diz, olha, se você quiser vir após mim, porque você não é obrigado. Ele diz, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Até parece que eu estou dificultando o caminho para o céu, mas não é. Mas na frente a gente vai ver que tem recompensas. Ou decidimos ser puros, ou decidimos viver uma vida de pureza. Tem recompensas, temos galardões para isso. A verdade é que sem uma vida de pureza, nem o galardão vamos encontrar. Sem a vida de pureza, o destino o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas não existe agradar a Deus sem se purificar, sem se santificar, sem viver uma vida pura. Então, e é isso que Deus quer de nós. Aí o salmista Davi vai dizer em Salmos 51, verso 10 diz, olha, salmista Davi, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha interesse de honrar a Deus. Ele tinha prazer de servir a Deus. Ele não fazia forçado porque alguém forçava. Ele não fazia, empurrado. Ele tinha prazer, ele mesmo queria viver uma vida santa. E olha o que ele mesmo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quais são as nossas orações de hoje em dia? Só queremos vitória? Às vezes oramos para Deus nos abençoar de alguma forma, ou vingar os nossos inimigos, mas olha a oração de Davi. A oração de Davi era: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. A intenção dele nas suas orações era: Deus, eu quero estar mais próximo de Ti. Ele reconhecia quem era Deus. Salmo 100 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, quando nós conhecemos quem é Deus, os atributos de Deus, nós vamos procurar agradar mais a Deus, não o que queremos. Até as músicas que louvamos, nós vamos procurar mais saber se é do agrado de Deus. Até o que fazemos, nós vamos ter essa consciência. Por quê? Porque vamos nos preocupar em manter uma vida pura, uma vida
de pureza. E é isso que Salomão diz: em todo tempo, sejam alvas as vossas vestes. Está falando está falando da nossa pureza espiritual, da nossa justiça. Fala de vestes espirituais, fala do nosso interior, um coração puro. É o que o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é um coração puro? É sem mancha, sem mácula, sem maldade, sem mentira. É um coração sem ambição, sem desejos profanos. Coração puro, um coração inocente. Jesus, certa vez, pega uma criança, coloca no seu colo e diz: aquele que não se tornar como um destes pequeninos, de modo algum entrará no reino dos céus. É um coração sem maldade, um coração sem malícia. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Para manter em todo o tempo. Às vezes nós nos preocupamos tanto, irmãos, com tantas coisas na terra, tantas coisas exteriores, e esquecemos do interior, do nosso interior. Como está o teu coração? Como está a tua mente? A palavra está sendo ministrada. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Qual é a nossa preocupação? Se Jesus voltar agora, será que estamos prontos? Já parou para imaginar? Já parou para pensar? Se Jesus chegar no momento em que nós estamos despercebidos, se Jesus chegar agora, será que estamos prontos? Mas essa conversa que estamos tendo aqui é justamente para isso, para quando Ele chegar, você estiver pronto. Para quando Ele chegar, estivermos preparados. Para quando Ele chegar, não sermos pegos de surpresa. Aí dizer: Senhor, eu não sabia. Não tem isso, irmão. Ninguém vai ser pego de ou seja, inocente, porque todos nós sabemos o certo e o errado. Sim ou não? Todos nós sabemos o que fazemos e a consequência do que fazemos. Mas aqui, eu não estou para julgar. Estamos aqui para aprendermos a honrar o nosso Deus. E diz mais: viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Filipenses capítulo 4. Eu vou acelerar aqui. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, ou seja, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Então, está dizendo para nós ocupar nossa mente em tudo o que é verdadeiro, ocupar nossa mente em tudo que é honesto, ocupar nossa mente com tudo que é justo, ocupar nossa mente com tudo que é puro, ocupar nossa mente com tudo que é amável e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum, ou seja, louvor para Deus nisso. Agora, o que não é para a glória de Deus, o que não é para o louvor do Senhor, rejeite. O que não é para a glória de Deus, é para a vanglória, é para a glória própria. Então, e nisso pensai. E aqui diz mais: roupas alvas, como símbolo de pureza. Vestes brancas na Bíblia simboliza santidade e pureza. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscareis o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer as adversidades, vencer o nosso eu, vencer as nossas próprias vontades, vencer as nossas inclinações, vencer a nossa vaidade. Que Salomão diz: tudo é vaidade. Mas a única coisa que nós devemos nos preocupar é manter em todo o tempo as nossas vestes brancas, a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com Deus. Às vezes nos preocupamos tanto naquilo que é terreno, que a Bíblia diz: por que estáis ociosos, com o que há de comer, com o que há de vestir?
Às vezes estamos preocupados com a nossa vida terrena, em ter uma casa, em ter um carro, em ter isso e ter aquilo. Mas e se Jesus voltar? Como está a nossa vida espiritual? Às vezes estamos bem exteriormente. Não estou julgando, mas é uma reflexão a fazer. Às vezes estamos bem exteriormente. Será que estamos realmente no centro da vontade de Deus? Será que estamos realmente conforme a vontade do Senhor? Ou fazemos tudo o que é como nós queremos? O que nós vamos procurar? Nós consultamos a Deus em oração? Ou só imaginamos e executamos? Ou pedimos Deus direção? Deus, me dá direção no que eu vou fazer, no que eu vou falar, no louvor que eu vou louvar. Porque o louvor é para Deus. Se ele é para Deus, tem que ser agradável a quem? E às vezes agrada a nós, mas não agrada a Deus. E às vezes não temos essa preocupação de consultar Deus. Deus, eu quero cantar isso, vou louvar isso. O Senhor recebe? Se você perguntar, Deus vai te mostrar. Então, porque Deus ele é santo. Então, roupas brancas, roupas alvas, é símbolo de pureza. E também fala sobre o chamado para manter nossas vestes espirituais brancas. Efésios capítulo 5, no verso 25 ao 27, ele faz a comparação, porque Paulo ele fala sobre os deveres domésticos. E Paulo ele diz aqui: vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aí no verso 26 e o 27 é o que vamos tirar para comparar com este texto, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra ela é a água purificadora. Então não existe santificação sem palavra, não existe pureza, purificação sem palavra. E diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não precisa de repreensão, não precisa ficar chamando a atenção, porque é uma pessoa que ela mesma se repreende, ela mesma já fica, ela mesma já se preocupa em manter o padrão, a postura. Eu vou fazer isso para ninguém chamar a minha atenção. Ela tem aquele cuidado, aquela cautela de ter postura, de ter. Então é uma pessoa irrepreensível, e não precisa ser repreendida, não precisa chamar a atenção, é uma pessoa irrepreensível. E aqui fala também sobre a prática da pureza diária. É o fato de nós evitar comprometermos com práticas impuras. Tantas coisas que nós, às vezes, colocamos diante dos nossos olhos. Nas redes sociais, irmão, é a ferramenta que mais purifica a nossa mente, que mais contamina a nossa mente. E às vezes é aonde mais ficamos. E às vezes é aonde mais dedicamos o nosso tempo. E aqui diz: evitar comprometer-se com práticas impuras. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 ao 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então aqui nós vemos um dos atributos de Deus. Deus ele é santo. E diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Às vezes nós louvamos louvores dizendo que amamos a Deus. Mas será que se nós nos preocupamos em agradá-lo, em viver uma vida de santidade? E para viver uma vida de santidade temos que se abster de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Será que estamos dispostos a amá-lo tanto assim? E abrir mão do que mais amamos, das nossas paixões, dos nossos inclínios, das nossas vontades, desejos, para viver uma vida em santidade, uma vida de pureza? Porque dizer que ama a Deus é fácil, mas o amor é demonstrado pelas obras. E qual é a obra? Ele diz:
renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E depois coma deste pão e beba desse cálice. Ou seja, renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz dia após dia e siga-me. Então renuncie a si mesmo. Então é cultivar um coração puro e uma mente renovada. Aí fala em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai a vossa mente. Se a mente da gente não estiver transformada, nós não temos prazer pela santidade, as coisas de Deus. Nós não temos prazer em ouvir a palavra de Deus. Nós não temos prazer de aprender sobre a santidade de Deus, porque nós vamos procurar somente aqueles versículos, né? Salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Somente aqueles versículos, e pulamos o Apocalipse, Romanos, Gálatas, que falam de santidade. Pulamos alguns pontos importantes que nós necessitamos para viver uma vida separada, uma vida de santidade. Então, servir a Deus não é fazer o que eu quero. Pelo contrário, é não fazer o que eu quero, mas fazer o que Ele quer. É o oposto. Servir a Deus é a contramão da nossa vontade, é estar numa estrada, a contramão da nossa vontade. Se estamos andando ou seja, pela nossa vontade, nós estamos na contramão da vontade de Deus. Se estamos fazendo o que gostamos, o que queremos, não estou dizendo que não devemos gostar das coisas de Deus. Devemos sim, mas as coisas de Deus que nós devemos gostar, apaixonar, é o que Davi diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Aí ele fala em Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Ele diz mais: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A preocupação de Davi não era com o trono, não era com a riqueza que ele tinha. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele falou para Deus: Deus, não retire de mim o teu espírito. A preocupação de Davi era em manter a conexão com Deus. Às vezes o que mais tememos é perder o cargo, a posição, alguma coisa, mas a única coisa que eu tenho mais medo é em perder a conexão com Deus. Você pode perder pessoas, você pode perder amigos, você pode perder tudo, menos a sua comunhão com Deus. Mas para manter essa comunhão é necessário se purificar todos os dias. Todos os dias. Porque todo dia o diabo está ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo não vai vir de chifre, ele não vai vir bufando, ele vai vir como veio com Eva. Mas ele falou que se você comer vai morrer, mas certamente não vai morrer, você vai ser como Deus. Por que ela comeu? Porque ela deu ouvido. Então é assim que ele vem, nos oferecendo, ou seja, nos enganando, dizendo: olha, não tem necessidade de tudo isso, Deus só quer o coração, você não precisa se santificar, você não precisa, isso é muito radical. Isso é coisa do inimigo, irmãos, que quer tirar nós da pureza divina, da santidade divina. Por isso que nós necessitamos estudar a palavra de Deus. E agora nós vamos falar sobre, aleluias, a santidade em todo o tempo. É a definição de santidade. Santidade é como a separação para a devoção à sua vontade. Então a santidade é a separação. Eu me separo do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece. Como está escrito a palavra de Deus em 1 João: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O diabo não vai lutar contra você enquanto você estiver vivendo a sua vontade. Ele não vai se preocupar.
porque você já está na vontade dele. A vontade dele é nós nos acomodar à nossa. Mas quando nós largamos a nossa e começamos a viver a vontade de Deus de fato, aí nós incomodamos ele, aí ele se desespera, mas ele não tem poder sobre você, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dele. Já viu o que está escrito em Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você acha que Deus livrou Daniel porque Daniel ele era querido do Senhor, ou porque Daniel era fiel? Porque Daniel era fiel, ele preferiu morrer do que perder, do que, aleluia, do que não se prostrar diante de Deus, porque foi um decreto que ele não poderia se prostrar diante do Deus dele, somente diante do rei, um decreto de 30 dias, e ele continuou prostrando no seu compromisso, no seu propósito. Então, quando nós decidimos ser fiel, temos recompensa. Temos recompensa. Incomoda. Viver a vontade de Deus incomoda. Você se torna chato, porque você não quer agradar o mundo e tem as pessoas, você se torna chato. Mas é melhor você agradar a Deus, estar agradável a Deus, do que agradar a todos e desagradar a Deus. Estevão, ele morreu porque ele era fiel à palavra de Deus. João Batista morreu porque pregava a verdade. Ele teve a cabeça decolada, porque vivia para Deus. Os que morreram pelo Evangelho, eles não morreram por acaso. Se o Evangelho está aqui até hoje, é porque eles decidiram ser fiel, derramar a sua vida, derramar o seu sangue, para que o Evangelho chegasse até nós. Para hoje nós também seguir o exemplo de Cristo e deles em Cristo, como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo, que foram homens que viveram o ministério totalmente para Deus. Foram homens que chegou até Jesus e falou: mestre, nós largamos família, largamos trabalho, largamos tudo para te seguir, o que ganharemos? Ele diz: 100 vezes tanto do que deixaste, ainda mais a vida eterna. Homens que realmente viveram uma vida íntegra, porque largaram tudo para viver o ministério. Largaram tudo, morreram. Foram homens que foram lançados em um tacho com óleo fervendo, mas não negou Jesus. Foram homens que foram crucificados de cabeça para baixo pelo Evangelho. Foram homens que foram presos pelo Evangelho, pela verdade, mas ao invés de reclamar, de murmurar, de falar que eles existiam, eles cantaram dentro da cadeia, dentro da prisão. Agora nós vamos se espelhar naqueles que não viveram nada e querem mudar o Evangelho, ou vamos nos espelhar naqueles que deram a vida pelo Evangelho e teve testemunho pela sua fidelidade? Irmãos, o diabo quer tirar a santidade do nosso meio, mas nós temos que lutar pelo Evangelho genuíno, nós temos que lutar, mas para isso temos que ter coragem de falar o que Ele quer que falemos. E para isso, muitas das vezes, você vai ver cara feia, pessoas olhando o relógio, você vai se deparar com muitas coisas, mas esse é o preço da fidelidade, esse é o preço de viver uma vida para Deus. Eu já fugi desse chamado muitas vezes por conta disso, por me preocupar, as pessoas não estão ouvindo, não estão dando crédito, porque essa palavra é dura. Mas se Deus não levantar quem tem coragem de pregar a verdade, quem vai pregar? Então nós temos que nos atentar para o chamado do Senhor. O chamado do Senhor é o oposto da nossa vontade. E diz aqui mais: o óleo representa, aleluia, glória a Jesus, o óleo sobre a cabeça como um símbolo
da presença do Espírito Santo. O óleo representa a unção e a presença constante do Espírito Santo. Em Salmos 23, 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então, o óleo, ele tem que estar sobre a nossa cabeça, que é a presença do Espírito Santo. E manter-nos cheios do Espírito Santo para viver uma vida de santidade. O Espírito Santo, irmão, ele não é um poder que a gente usa ele para benefício próprio. O Espírito Santo, ele foi deixado como um auxiliador para nos mostrar o caminho, para nos ensinar, para convencer-nos do nosso pecado, para revelar o nosso pecado, para nos ajudar a vencer o pecado. Para isso que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é para nos santificar, abrir o nosso entendimento, dar-nos o discernimento, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14 e 15, olha, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parecem loucura, porque não pode entender, mas aqueles que são espirituais, eles discernem bem tudo, e eles de ninguém são discernidos. Quem tem a mente em Cristo, quem está no Espírito Santo, que vive uma vida no Espírito, ele discerne as coisas do Espírito e vive conforme o Espírito direciona. Quando Paulo queria pregar em um lugar e o Espírito Santo falava para ele não ia. Então o Espírito Santo não é nós que determinamos o que ele deve fazer, é nós que temos que fazer o que ele determina. Essa é a ação do Espírito Santo. Ou seja, uma das personalidades de Deus, ou seja, é uma das pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele tem domínio sobre nós, e não nós domínio sobre ele. Então ele que nos ajuda a se tornar santos para Deus. Então manter cheio, é como está escrito em Efésios capítulo 5, 18: e não vos embriagueis com vinho que há contendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é para nos dar força para vencer o pecado, para vencer a nossa carne, para vencer o nosso eu, para vencer as nossas vontades. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, viver uma vida de santidade é uma busca, ou seja, é buscar a Deus em oração. Então, viver uma vida de santidade diariamente é buscar a Deus em oração e meditação à sua palavra. E terceiro tópico, exemplos bíblicos de pureza e santidade. Nós vamos falar sobre José do Egito. Quem conhece José do Egito? Glória a Jesus. José do Egito. Então nós temos que nos manter puro. Então manter-se puro é o resultado, manter-se puro e resultando comprometer-se a sua integridade. José fala em Gênesis capítulo 39, no verso 7, aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Porém, aleluias, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior aqui nesta casa, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou ou me proibiu, senão a ti, porquanto és tua mulher, porque tu és a sua mulher. Pois não faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. José, ele diz: eu não pecaria contra o meu Deus. Então ele fugiu. E aqui Deus o honrou pela sua fidelidade, como quando nós lemos em Gênesis 41,
no verso 39 ao 41. E depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão sábio e sábio como tu. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Então Deus honrou José, porque ele decidiu ser fiel. Do que nós temos fugido para nos permanecer em fidelidade contra Deus? Às vezes o ataque do inimigo vem para nos tentar, para ver se nós nos desviamos da nossa atenção do Senhor. Será que nós temos fugido como José? Ou temos abraçado as oportunidades que o diabo tem nos oferecido? Para uma vez nos afastar de Deus. Então, irmãos, é importante também Daniel e seus amigos na Babilônia, como nós todos sabemos, que eles recusaram se contaminar com a comida do rei. Então todos conhecem a história. Eles se recusaram, comeram só legumes. E quem foram os mais destacados quando o rei veio escolher? Então eles foram os mais destacados. E também a intimidade com Deus. Às vezes nós nos preocupamos com o nosso círculo de amizade, com nossos relacionamentos aqui na terra, e às vezes honramos mais pessoas do que Deus, porque a nossa atenção às vezes ela é mais voltada para a criatura do que o Criador. E aqui é importante mantermos a nossa intimidade com Deus. Então a pureza e a santidade nos aproxima de Deus, e o pecado nos distancia. Isaías 59, capítulo 2 diz que o pecado traz separação entre o homem e Deus. O pecado traz separação entre o homem e Deus. Então, se nós pedir perdão, renunciar, a Bíblia diz que aquele que pedir perdão e se arrepender de todo o coração, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, para tudo Deus tem a solução. Basta nós irmos a Ele com sinceridade. E Tiago, capítulo 4, no verso 8, diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, ele diz: chegai-vos a Deus, mas limpai as vossas mãos. Fala de pureza e santificação. Então, experimentar a presença constante de Deus em nossas vidas também é importante. Em Salmos capítulo 24, no verso 3 e 4, já para finalizarmos, diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não anda, ou seja, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Irmãos, a palavra de Deus, ela contém a receita, contém o direcionamento para a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então já estamos finalizando aqui. Então, testemunho para os outros. Então a importância da nossa fidelidade é que nós começamos a ser exemplos para as pessoas. As pessoas começam a olhar para nós e começam a querer imitar. Quem vai querer imitar uma pessoa que mente? Quem vai querer imitar uma pessoa que não vive uma vida de santidade? As pessoas têm que olhar para você e ver a luz de Cristo, ver Cristo na sua vida, querer te imitar, não pelo que você faz, ou pela roupa que você veste, ou como você coloca o seu cabelo, mas sim pelo que você faz para Cristo, pelo que você é em Cristo. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Já parou para imaginar? Será se elas veem Cristo ou veem o nosso eu, o nosso ego? Quando nós nos colocamos, a nossa preocupação é que nós aparecemos ou que Ele cresça e nós diminuamos. Se a nossa preocupação é essa, que não falamos isso somente com palavras, mas que realmente as nossas atitudes
condiz com as nossas palavras. Às vezes falamos, o importante é que ele cresça, eu diminua, mas para ele crescer e eu diminuir, eu tenho que desfazer do meu eu, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me descer na presença dele. É isso que João Batista dizia. O importante é que ele cresça, ou seja, eu não quero glória. O que eu faço é para ele e por ele. E se o que eu faço é para ele, então eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso viver do jeito que eu quero. Se eu faço para ele, é a mesma coisa eu chegar no pastor e falar, pastor, o senhor quer que... Se ele chegar e falar que quer algo de mim, se é a vontade dele, eu vou perguntar o que o senhor quer que eu faça. Eu não vou chegar e criar algo do meu jeito, e fazer do meu jeito, porque eu não estou fazendo a vontade dele. Da mesma forma é Deus, às vezes queremos servir a Deus do nosso jeito. Quem leu a Bíblia hoje? Quando nós lemos a Bíblia, nós procuramos o quê? A vontade de Deus ou a nossa? E quando nós achamos a vontade de Deus, a preocupação é vivê-la de fato? Isso é uma pergunta assim para a gente fazer para nós, porque Deus conhece o coração de cada um. É uma pergunta para a gente responder para nós mesmos e para Deus. Esse é um momento de reflexão, já vou finalizar aqui. Então, uma vida de pureza e santidade é poderosa, ou seja, é um poderoso testemunho. Sabia que o nosso testemunho é a melhor mensagem, a melhor pregação, é o nosso testemunho? Então, uma vida de pureza e santidade é um poderoso testemunho. Mateus capítulo 5, no verso 16, diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então atrai e também atrai as outras pessoas para Cristo e também para glorificarem a Deus. Então, quando o nosso testemunho é de santidade, é um poderoso testemunho. E por essa santidade é um poderoso testemunho que atrai as pessoas para Cristo e a glorificarem a Deus. Então, para concluir, fala sobre a necessidade, irmãos, da pureza e da santidade. A necessidade. Um chamado constante para andarmos em vigilância. Jesus diz: vigiai e orai. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Sei que foi uma mensagem às vezes um pouco enfadonha, enjoativa, mas o conteúdo, irmãos, eu tenho certeza que se pelo menos 5 pessoas compreenderam ou prestou atenção de fato e aproveitou de fato essa palavra, essa semente vai dar fruto, essa semente vai crescer no teu coração. Amém? Glória a Jesus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não volta. Eu agradeço a oportunidade de devolver aqui a gentileza. Amém. Vou com essa palavra. Amém, igreja? Quero convidar a Larissa e o Levita Bruno para finalizar com o louvor, logo após o pastor com as bênçãos apostólicas.